Então, vamos lá, capítulo 8, então, os planos de correspondência. Antes da gente começar, eu queria ver de vocês o que vocês entenderam desse capítulo. Quem começa? Não Olha, eu acredito. Ninguém começar, leu? eu posso começar, mas eu já vou adianto que eu não entendi nada. Eu também achei bem complexo esse capítulo. Não sei se é porque também estava no trabalho e não deu para dar um foco total, mas achei bem difícil de entender. Tá. Aline, Felipe, Juliana. Eu ouvi Esse aí o estava bem difícil mesmo. Pode falar, Aline. eu estava vendo a você ler, né? Ela explica muito bem, fica muito fácil entender quando ela está falando, mas para a gente explicar é difícil. Eu acho que esse capítulo é mais complexo, né? Começa a entrar umas partes meio complexo. Mas E ela assim, liga muito com os outros também, né? Aí dá uma bagunçada mais. aí dá um nó, né? Mas é bom, a explicação dela eu gosto muito. Tá. Às vezes parece complexo, mas não é tão complexo. O que ela quer, o que o livro está trazendo para a gente aqui é que tudo, essas leis que a gente está estudando, ela vale em todos os planos. Aqui ele separa, para fim de estudo, em 3 planos: plano físico, mental e espiritual, né? Que é aquelas 3 bases que a gente também utiliza aqui: físico, que é o material, o mental e o espiritual. Só que aqui no livro ele explica primeiro a definição de planos. Aqui ele fala que planos é igual a grau, onde é diferente de dimensões, é diferente de local, mas também é uma condição ou estado como exemplo. Então, se a gente for entender o que é grau, aqui eles falam bastante de consciência. Se a gente for fazer uma analogia, quando a gente está, né? Travou. Ops, parou aonde? Você ia fazer uma analogia. Tá. Deixa eu só liberar a Regina aqui. Então, assim, se a gente for fazer uma analogia, Não estão querendo deixar você fazer analogia, não. Viu? pois é. É o meu computador que está horrível. Vamos ver se eu consigo. Pega o do Code. O computador do Code é de nerd. Eu vou começar a fazer aula lá na casa deles. Vou lá. Peraí. Vamos ver aqui se eu consigo fazer alguma coisa. Meu computador. Estão me ouvindo? Sim. Estão. Está travando também? Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tá. Bom, então assim, ele chama de grau os planos. Vamos pensar que na escola você tem o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Só que você está caminhando pelo conhecimento. Você já tem conhecimento do primeiro grau,
certo? Quando você vai para o nível superior, o terceiro grau, supõe-se que você tem um conhecimento que se refere ao segundo grau. Em se tratando dos conhecimentos herméticos, a gente entende de conhecimento como consciência. Quanto mais elevado é a sua consciência, você vai alcançando graus. Então, quando a gente fala dentro da Umbanda também de graus que as entidades chegaram, também tem muito a ver com isso, com os graus que eles alcançaram em. Ficou claro essa parte? Sim. Tá, Felipe fez assim, qual que é a sua dúvida? Para mim é um pouco complexo, mas eu vou continuar estudando. Tá, porque existe o consciente e o inconsciente, né? Onde o inconsciente é aquilo que você não tem conhecimento, onde você não sabe que aquilo existe, e existe a questão da consciência, onde você chegou num nível de conhecimento, você aplica aquele conhecimento na sua vida e você passa a galgar um grau. Então, você galgou um degrau, galgou um grau dentro da sua trajetória evolutiva. Então, vamos pensar assim. Deixa eu pegar um exemplo para ficar mais claro a questão de consciência. Em relação às leis. A partir do momento que chega a informação, o conhecimento de que o todo é mental, certo? O todo é mental. Então, tudo aquilo que eu crio na minha vivo, tá? Se estiver travando demais, vocês me avisam, tá? Então, Tá travando. então travou? Uhum. Tá. Onde que eu parou? Onde que parou para vocês? Eu não sei. Já é complexo, travando desse jeito. O todo é mental, você estava falando. Hoje a internet está uma bênção aqui. E nem está chovendo. Travou, travou? Não travou? Tá ouvindo. Sabe? Bora. Oi? Tá limpo, bora? Ah. E de graus que ele se refere aos planos aqui. Vocês estão dando risada, eu estou achando que está travado. Né? Porque, tipo, você faz o teste e fica limpo, aí você começa a falar e para. Aí trava. Eu já percebi isso. Começa a falar da interferência aqui. Tá. Então, seria essa a definição de plano, que ele se refere a grau referente à consciência. Então, quando você vai chegando no nível de consciência, você eleva grau dentro da sua caminhada evolutiva, onde ele separa isso em três graus. Grau físico, em 3. Grau, Travando ainda um pouquinho. plano físico, vou repetir, plano físico, plano mental e o plano espiritual. No material, que é o físico, é o mais básico. Então, dentro de cada um desses aqui, a Regina virou uma lua.
Em cada um desses planos, dentro de cada um, onde ele também dividiu em energia, ao contrário, matéria, grau A, B, C, o éter e a parte energética, também ABC. Então, ele dividiu cada grau desse. Então, se a gente for falar do plano físico, ele vai dividir em 7. 7 subplanos, onde cada um desses também é o que ele galga dentro desse conhecimento, dessa consciência dentro de cada plano. É que acho que só daqui, o único que teve a aula da Gênese foi a Aline, mas é semelhante ao que a gente viu na Gênese de Umbanda. Então, eu não dei a parte da Gênese, esse desenvolvimento, porque faltou bastante gente. Então, o dia que tiver mais pessoas dentro do desenvolvimento, para falar sobre isso, porque aí vai ficar mais fácil de entender a questão de graus, de planos, de dimensões, subdimensões, aí fica até mais fácil de entender isso aqui, onde ele fala que dentro de cada grau, dentro de cada plano, existem subplanos, tá? Isso ficou claro ou não? Tá. Onde, em cada plano desses, por exemplo, a gente está no plano material, nessas 7 subdivisões, 7 subplanos, a gente tem os planos mineral, vegetal, animal e humano. Os 3 planos, eles também estão dentro de cada um. Então, é um dentro do outro, porque tudo vale, é correspondente a esses planos. O que vale em um, vale em outro, se repete, se repete, se repete. Entenderam? O que ele quis dizer aqui, dentro desse capítulo, foi que aquilo que a gente vive aqui, dentro desse plano humano, também está valendo no plano vegetal, no plano dos elementais, no plano espiritual, porém, cada um dentro da sua consciência. Então, nessa encarnação, eu estudo, eu caminho, eu tenho a caminhada espiritual, e dentro da minha caminhada espiritual, eu vou tendo acesso a algumas informações, onde algumas dessas informações leva a uma determinada consciência. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui assim, onde antes de entrar para Umbanda, Travou? Travou. Antes de entrar para a Umbanda. eu não acreditava em encarnação. A partir do momento que eu entrei para Umbanda, comecei a estudar, eu comecei a entender a encarnação, certo? Então, eu entendo que agora nós temos um corpo físico, um corpo material, um corpo carnal, onde quem anima esse corpo é um espírito, certo? Então, nessa vida, eu estou... Nesta vida. E eu começo a entender essa lógica, essa filosofia, onde eu sei que estamos numa passagem material, porém somos espíritos, tendo essas experiências. Então, eu já cheguei numa outra consciência. Se eu voltar para, vamos supor que um exemplo drástico, vamos supor que eu fosse da crença evangélica, onde não tem a questão da reencarnação. Fui para a Umbanda, tive contato com todos esses conhecimentos. Se eu voltar, não quero mais Umbanda, vou voltar, aquele conhecimento eu já tive e já fez uma lógica dentro de um conceito.
Então, a partir daquele momento que eu cheguei numa consciência, eu não consigo desfazer dessa consciência. E a partir do momento que eu tive contato com essa consciência, eu não consigo voltar mais atrás. Cássia, quer falar alguma coisa? Não? Tá. Então, seria isso que ele está dizendo aqui. E cada vez que eu vou chegando numa determinada consciência mais elevada, eu subo de plano. Então, eu estou no plano material, aquelas pessoas que são bem materiais, onde acredita só no plano material, eu trabalho, vivo aqui, morri e acabou. Passando para o plano mentalismo do todo. Então, eu sei que o todo é mental e tudo parte desse todo. Então, eu começo a me identificar a esse mentalismo, onde eu também começo a ter a consciência de que, dependendo daquilo que eu tenho como consciência, como eu tenho como pensamento, é aquilo que eu crio na minha vida. Então, eu parti do plano material, fui para o mental, e depois, entendi tudo isso, vou para o plano espiritual. Então, verdade. Aí eu não sei quem entrou, quem assistiu o vídeo do Carlos Florencio, ele fala bastante da questão da espiritualidade, onde ele até define 5 virtudes para você estar dentro da espiritualidade, caminhar com a espiritualidade. Alguém assistiu? Além do Felipe, que eu sei que assistiu? Eles não assistiram? Regina assistiu? Ok, legal. Você quer falar alguma coisa, Regina? Não. Então, dentro do que o Carlos chama de espiritualidade, ele entra bastante dentro do que a gente está estudando dentro do hermetismo. Né? Dentro do hermetismo, eles falam que tudo é hermético porque é muito fechado. Porque depende muito de um nível de consciência para que você consiga alcançar o entendimento daquilo que é passado dentro do Kybalion. Tem os vídeos da professora Lúcia Helena, que ela é uma filósofa, então ela começa a falar sobre tudo aquilo. Dá uma certa confusão por conta desses planos. Mas depois que a gente entrar dentro daquela explicação da Gênese, eu acredito que vai clarear um pouco mais. Não vai ser exatamente como é passado aqui dentro do Kybalion, mas é semelhante. Eu acho que vai facilitar para o entendimento, porque também dentro dele a gente tem planos, e dentro de planos várias dimensões. Só que lá é dito que são 77 dimensões, por exemplo, do nível humano. Então, eu vou tendo vivências e mais vivências dentro do plano humano, como numa encarnação, para que eu tenha experiências onde eu chegue no nível de consciência. Mas, aí é que está, né? Como a gente já vem conversando das outras vezes. Do plano terrestre. A gente falou, para a gente não, na verdade foi para mim que ele falou, que se a gente entendesse o plano material que a gente vive aqui, e entendesse os desejos e os prazeres que nós temos nessa experiência terrena, a gente conseguiria chegar numa consciência muito rápida. A gente está vivendo de um plano muito maior. Então, para ele é muito fácil entender o que a gente vive aqui. Tanto é que no último ritual que a gente teve aqui de ayahuasca, ele mostrou o caos que cada um vive. Então, ele mostra que a gente fica muito preso, que as linhas orientais chamam de roda de Sansara,
dentro de Maia. Então, a gente vive muito dentro desse ciclo repetitivo. Chegar num nível de consciência, que é dito aqui no livro, na consciência espiritual, a gente entende que esse ciclo que nós estamos vivendo é apenas uma experiência. Então, o que eu tenho que trabalhar? O apego em relação à matéria, o apego às pessoas, entendendo que é um ciclo. Então, entendendo os orixás. Se eu entendo os mistérios de Omolu, um exemplo, eu entendo que tudo é cíclico. Encerrou um, começa outro. Eu encerrei o ciclo aqui nessa vida, findo, vou para onde eu estou vibrando, que é uma das leis que é falado, se não me engano, vai ser a próxima, que a gente vai entrar, que é a lei da vibração. Então, aquilo que, no nível de consciência que eu cheguei, é o que determina a vibração que eu estou. Então, não adianta eu ficar rezando, fazendo as firmezas dos meus guardiões, firmeza de anjo da guarda, se eu não estou presente e sentindo efetivamente aquilo. Eu entro dentro de uma parte mecânica, onde eu realizo, porque eu tive contato de um conhecimento que aquilo é benéfico, mas se eu não me conecto com onde aquilo me beneficia. Então, quando encerro o ciclo dentro dessa vida, eu não levo nada, apenas a minha consciência. E a minha consciência me leva para onde eu estou vibrando, que é algo que a gente não tem o costume de falar, que é a questão da morte, né? É pouco falado a morte, ninguém olha para a morte, e ninguém gosta também de falar sobre o envelhecimento, o ciclo do envelhecimento nesse plano. Então, quando a coisa acontece, o mental fica abalado e o emocional, consequentemente, também fica. Porque está na minha vibração. Então, ela não se adapta ao envelhecimento. A mente vai caminhar de uma forma, numa velocidade, onde o meu físico não acompanha, né? Então, se eu não entendo que o envelhecimento também tem as suas fases, onde muitas vezes Tá travou muito, travando. travou muito, né? Eu vi que todo mundo ficou parado aqui. Tá terrível. Acho que eu vou fazer a aula aí na casa de vocês mesmo. Meu Deus do céu. Vou levar tudo para aí, a gente vai fazer a aula daí, aí fica mais fácil. A gente vai ter uma parte presencial e a outra vai ser online. Roda de estudos. Mas fica claro essa parte para vocês? Sim. Entender dessa forma? Felipe? Tá com uma cara meio que... Então, é basicamente isso, o que o livro fala, que é o princípio da correspondência. Tudo que é assim como é em cima, é o embaixo. Assim, ou seja, para todos os planos, vão valer as mesmas leis. Quais leis? Todas elas. Assim como, depois vocês assistem o vídeo que eu mandei do Carlos Florencio, onde ele fala que ele estudou 400 e tantas leis. E se a gente for olhar as leis, tem realmente várias leis.
dentro da constelação, a gente tem 3 delas que a gente comenta, que, independente da gente conhecer ou não, elas funcionam, elas estão na nossa vida, onde a gente desordena a nossa vida. Se a gente não tiver o conhecimento de que existe a lei da gravidade, sabendo ou não, se eu tropeçar ou se eu me jogar de um barranco, eu vou cair, tendo conhecimento ou não. O que ele fala bastante é da lei da atração. Então, ele fala que, muitas vezes, a verbalização de como a gente fala, do que a gente sente, é o que a gente vibra, é o que o universo entende do que a gente está pedindo. Então, muitas vezes, é muito interessante, porque ele fala assim, se você fala que eu preciso melhorar minha condição física, eu preciso melhorar a minha condição física, como o universo vai entender? Que a sua condição física não está boa. Se ela não está boa, é isso que você está vibrando. Se você está vibrando isso, é aquilo que você se sintoniza. Algo não tão bom. Esqueci o nome agora. Onde não ensina, né? Como realmente. Onde realmente. O que realmente fazer, né? Kaori, Dinho, Code, Carol. Cara, Caroli. Eu tenho uma dúvida sobre a parte do vídeo da professora Helena Galvão, que ela falava assim sobre esse ensinamento do Hermes Trismegisto, que ele fala assim, quando ele fala dos elementos, né? Que quando ele diz que o fogo, ele não é o fogo que sai por exemplo, do fogão, a água, quando ele fala do elemento água, né? A água que sai da torneira. Eu não entendi muito bem essa analogia que ele disse. Eu confesso que eu não cheguei a ler o capítulo no livro, eu só vi o vídeo mesmo dela. É que no hermetismo, os 4 estados, não é exatamente o líquido, o fogo, tal. Ele relaciona a ações. Então, por exemplo, se não me engano, o líquido é o energético, é o que você sente de energia, e a pedra é o físico. Então, quando você fala do reino mineral, água, fogo, terra e ar. Ar são os sentimentos, se não me engano, pensamento. me lembro direito agora, mas eu lembro que ações ao estado, e não efetivamente ao fogo, por exemplo. Eu não vou conseguir te detalhar aqui, mas eu lembro que ela falou sobre isso, mas eu não anotei, realmente eu não anotei. E aqui, acho que aqui no livro ele não fala sobre isso, ele não dá esse exemplo, acho que ela fala, mas ele não dá esse exemplo específico aqui. É como se fosse tipo os elementos dos signos, né? Isso. Um arquétipo. O arquétipo. Isso. Tipo, eu sou gêmeos de ar, tem uma regência mais de pensar. Né? A Isso. é de terra, ela é mais, sei lá. O fogo é mais ação, né? Tipo, enfim. Uhum. Pode falar, Felipe. Você comentou do vídeo do Carlos, né? Também tem uma coisa muito interessante que ele fala, que é o universo, quando a gente fala, ele não entende que existe o outro, né? Então, quando a gente está... Não existe... Não, quando a gente está falando, o universo não entende que existe o outro, né? Então, quando a gente está xingando alguém, a gente está julgando alguém, a gente está só mandando para o universo aquilo e automaticamente está vibrando aquilo e recebendo daquilo, né? Uhum. Aí a importância, né, do julgar, do xingar, até quando tá dirigindo, alguém te fecha, você xinga aquela pessoa. Então, tipo,
aquela vibração negativa não está indo para aquela pessoa, né? Tá sempre vindo para você, né? Ele alerta muito sobre isso também no vídeo dele. Isso. Não tem, né? Não tem o outro. É aquilo que você vibra. Você tá lá xingando o outro, gritando com o outro, mas a vibração é sua. Então, é aquilo que você vibra, aquilo que você sintoniza, é aquilo que você recebe. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? O orar e vigiar, o seu estado vibracional. O que que você está vibrando? O que que você está sentindo e emanando para o universo para ele poder te devolver? Você pode ver, se você está num estado de agressividade, de nervosismo, parece que acontece mais coisas para te irritar. Fogueira para que aquilo te irrite. Certo? Travou? Agora Travado? voltou. Voltou? Fogueira. Só deu para ouvir fogueira. Gente do céu, essa internet tá demais. Os Florencio, onde ele fala de 5 virtudes. Virtudes. Onde as 5 virtudes primeiro, pureza. Onde ele fala que se você perder essas virtudes, você se perde. Você não está no caminho da espiritualidade. Quando ele fala de pureza, se você não tiver a pureza de ser tal máscara, né, que a gente sempre fala, se você se veste tanto de máscaras e se identifica com essas máscaras e não tem a pureza de ser você mesmo, porque medo de crítica, medo de julgamento, medo de uma série de coisas, medo da não aceitação, você saiu da sua pureza. Ou seja, você não é você mesmo, você não pode ser a sua essência. Então, você já saiu dessa primeira virtude. Quando você consegue ser você mesmo, ser verdadeiramente você, você entra dentro da perfeição, onde é até engraçado, né? Ele fala, você é perfeito? Aí todo mundo fala, né? Não, porque o que mais a gente escuta é, ninguém é perfeito. A gente costuma falar e a gente repete, ninguém é perfeito. Mas, se a gente entende que a gente está num ciclo de aprendizado eterno, onde existe a consciência, onde existe caminhar nessa espiritualidade, dentro desses planos, a gente é perfeito dentro da nossa consciência atual. Eu sou perfeita. Dentro daquilo que eu faço, dentro daquilo que eu sou, neste momento, eu sou perfeito. Certo? Então, eu entendendo essa perfeição, eu sigo adiante, onde me leva para uma terceira virtude, que é a amorosidade. Se eu sei, se eu consigo ter a pureza, se eu consigo ter essa perfeição, sabendo que eu sou aquilo que eu tenho consciência nesse momento, não existe erro, então existe consciência. Então, se algum resultado não foi o que eu esperava, é porque eu não tinha conhecimento. Se eu não tinha conhecimento, eu não tinha consciência. Então, eu vou em busca do conhecimento para chegar num outro nível de consciência. Aí eu faço, eu ajo. Quando eu entro numa questão de que, eu errei, então eu sou culpado, principalmente quando se refere à educação dos filhos, né? Tem muito disso. Pai nenhum, nem mãe nenhuma vem com um manual de instrução de como criar e educar os filhos. Então, muitas vezes, quando cria-se uma, uma reação do filho quando adulto, alguns pais se culpam por não ter, entre aspas, educado o filho corretamente. Mas muitas vezes, lá atrás, os pais não tinham a consciência de como fazer.
Era o que se sabia, é o que a gente conversa bastante nas constelações, onde pai e mãe entrega aquilo que ele tem naquele momento. Só que a criança dá um significado para aquilo. Então, entendendo que existe esta perfeição, existe essa pureza dentro de mim, e eu sou assim, eu chego na amorosidade. Então, eu amo incondicionalmente a mim mesma, e eu também me permito amar o outro. Travou. Ele é perfeito dentro da sua imperfeição. A perfeição é a imperfeição que ele carrega. Então, eu sei que ninguém vai ser igual relacionar com o outro dentro da perfeição dele, que não é igual à minha. O que eu crio dentro de mim são expectativas de que o outro seja e pense como eu. Só que isso não existe. E quando o outro não me entrega isso que eu tenho como expectativa ou ideologia, eu não amo. Então é um amor. Então eu entendendo que existe a pureza, a perfeição do outro e em mim, eu amo incondicionalmente. Essa é a terceira virtude. A quarta virtude é a espontaneidade. Então, sabendo que eu tenho a pureza, eu tenho a perfeição e tenho o amor, eu posso ser espontâneo dentro daquilo que eu sou. Eu não preciso ficar medindo como ser, como não ser, com medo de me mostrar, com medo do julgamento, com medo da crítica. Então, eu consigo ser espontâneo dentro daquilo que sou. Se eu sou espontâneo dentro daquilo que sou, vou para a quinta virtude, que é liberdade. Quando eu consigo unir essas 5 virtudes, eu estou caminhando dentro da espiritualidade. E se a gente for refletir sobre o que ele fala, sobre essas 5 virtudes, no vídeo dele, ele explica exatamente cada um deles, cada uma das virtudes. E você começa a refletir na sua vida, é exatamente isso. É o caminho que você tem a seguir para conseguir ser livre. Tem as suas regras. Aí volta na questão da lei. O que eu posso e o que eu não posso. Da última gira, que o seu Zé falou. Você precisa saber jogar o jogo. Você precisa entender as regras do jogo para se dar bem. É a mesma coisa. Qual é o cenário que você... Aí vem a questão das máscaras, onde você veste uma máscara para conseguir se relacionar naquele momento, mas você não se identifica naquilo. Tem a questão do ego, onde você vai estar realizando coisas de forma orgânica, onde é bom para você e é bom para o outro. Aí a gente age de forma orgânica, fazendo bem contínuo, para mim e para o outro, para mim e para o outro. Se algo que eu realizo não é bom para o outro, não é orgânico. Se danifica algo de alguém ou para alguém, já não é orgânico. Entende? Ficou claro essa parte? A gente saiu um pouco desse capítulo, mas tem muito a ver. São as leis, né? Que ele comenta dos 5 virtudes, eu conseguindo identificar onde me falta aperfeiçoar, eu consigo me trabalhar dentro disso. Eu consigo me aperfeiçoar, me aprimorar. Opa. Uma questão também, onde ele fala sobre a palavra, a gente sabe que a palavra tem poder, então aquilo que eu verbalizo é aquilo que eu realizo. Então, quando eu falo, onde ele fala, né, da perfeição. Então, sabendo que eu sou perfeito,
sabendo que eu tenho essa pureza dentro da minha consciência, eu me aprimoro, eu me aperfeiçoo. Em aprimoramento tem primor. Onde tem aperfeiçoamento tem perfeição. Mas onde eu preciso melhorar é algo que não está bom. Então eu vibro aquilo que não está bom. Então, só que quando eu falo que eu vou aperfeiçoar, eu vou aprimorar, eu estou vibrando dentro da perfeição. Conseguem entender isso? Pode falar, Cá. Eu não entendi qual que é a sexta virtude, se é a palavra ou Não, é... são 5. Ah, são 5. São 5. Pureza, perfeição, amorosidade, espontaneidade e liberdade. Ah, tá. Liberdade é onde você conquistou as 5 virtudes. E não é difícil. Se a gente começar a refletir sobre isso na nossa vida, não é difícil chegar dentro disso. Aí nós temos a consciência. Qual é a consciência que cada um está nesse momento? Qual é o grau, nível de consciência que eu estou nesse momento? Certo? E isso a gente carrega para dentro do terreiro. O grau de consciência. No convívio, na família, né? Sempre é o grau de consciência que eu me no momento, é o que eu levo para a sociedade, é o que eu levo para a família, é o que eu levo para dentro do terreiro, sempre o grau de consciência. Então, se eu não cheguei, se eu percebo que há uma necessidade de aprimoramento naquilo que eu estou, então me falta conhecimento, então eu vou em busca desse conhecimento. Não sei se vocês já têm lá no grupo, acho que tem, mas eu vou encaminhar de novo o vídeo dele, onde ele fala. E no Insta dele tem vários vídeos curtinhos, porque ele também faz onde ele repete as mesmas coisas. É bem bacana dar uma passada no que ele fala, porque vem a calhar com o que a gente vem conversando bastante nos nossos encontros, que a gente fala bastante no desenvolvimento. No livro, ele está bem complexo. Travou. Trava. Travou aonde? No livro? No livro está bem complexo. Então, no livro ele parece ser bem mais complexo, mas ele é simples, é só a forma de explicação que acaba complicando um pouco. Mas é só esse entendimento, ou o que é em cima é embaixo, e a lei funciona para todos os níveis, dependendo da consciência que caminha através da espiritualidade, através daquilo que você tem como consciência para atravessar o plano. Aqui ele fala que a quarta dimensão é a vibração. E a gente sabe que a gente está nesse caminho entre a terceira dimensão até a quinta dimensão, certo? Então a gente sabe que a quarta dimensão é a nossa vibração e a quinta dimensão é a consciência. Não é um plano físico, não é algo palpável, é um estado de consciência. E conforme a gente vai caminhando, numa próxima encarnação, a gente vai vivenciar algo novo. É claro isso para vocês? Sim. Ok. Felipe, Juliana, Eros, Regina.
Então é isso, gente. Não tem muito o que prolongar. O próximo capítulo, a gente entra no capítulo 9, a gente vai falar sobre a vibração. Eu acho que vai ser bem mais fluido do que esse capítulo. Aí leiam, releiam esses capítulos. Quem não gosta de ler, dá uma ouvida no audiobook, que também tem na internet, para a gente poder trazer dúvidas ou observações diferentes que vocês tiveram em relação ao capítulo. Certo? Cadê a Regina? A Regina se perdeu no meio do mato. Certo. Alô? Ixi, travou. Alô? Olha, gente, ó, vou pensar. O quê? Fica só no pensamento, porque não. Então é isso. Certo, gente? Foi? Não é que você falou, não vi nada, a gente falou, só ficou no pensamento. Aí, então Agora, é acho isso. que eu tô pensando o quê? Ai, é terrível. Minha internet aqui tá terrível.